Eu sou o Sombra, e hoje serei o seu guia nesta estrada obscura. Antes de começar o relato de hoje, eu gostaria de mandar um salve para nossa escrita Leia, que tem nos acompanhado nesta estrada obscura. Espero que você esteja gostando do nosso canal. Um salve para você, Leia. Eu era a primeira neta da família, então virei o xodó deles. Eu morava com meu pai e com minha mãe, mas a casa da minha avó era especial. Ela era muito mais divertida. Eu podia fazer de tudo lá, e fazia. Não tinha castigo ou broncas, era um paraíso para uma menina de 9 anos. Íamos sempre lá, afinal de contas, era apenas 3 casas de distância da nossa casa. A única coisa ruim que realmente eu detestava era ter que aturar a senhora Estela, a vizinha de minha avó, que às vezes aparecia, assim do nada, para reclamar da vida e falar mal de seus vizinhos. A senhora Estela era uma senhora bem mal-humorada, mal-educada, não gostava de crianças, nem um pouco. As crianças da rua diziam que ela era uma bruxa e que à noite ela pegava as crianças que pisavam em sua grama ou mexiam em suas roseiras e as cozinhava em seu forno a lenha. As crianças na época levavam isso muito a sério, tanto que a maioria das crianças evitavam passar em frente à sua casa à noite. Depois de um período longo que fiquei sem visitar minha avó, por causa de uma operação que ela fez, não podia ter nada que a deixasse nervosa, voltei a visitar minha avó em casa. Só que agora eu tinha uma amiguinha da escola, que não desgrudava de mim. O nome dela era Carla. E por não ter muitas meninas que brincavam com ela, pois ela era, diríamos, fofinha, então ela se apegou a mim. Carla foi comigo na casa de minha avó, brincar comigo apenas 3 vezes. Depois disso nunca mais vi ela, nem na escola. Ela deve ter se mudado, assim espero. Bom, na primeira vez que Carla foi na casa de minha avó, ela foi tratada como sua própria neta. Minha avó fez biscoitos especialmente para Carla, e confesso ter ficado um pouco enciumada. Na segunda vez que fui na casa de minha avó, levando Carla junto comigo, Dona Estela estava lá, destilando seu veneno, falando mal de seus vizinhos para minha avó. Quando Dona Estela viu Carla, ela abriu um sorriso e disse o seguinte: "Nossa, que menina linda! Seus pais sabem que você está aqui? Quantos anos você tem? Você tem irmãos?" Carla até ficou assustada com tantas perguntas. Apesar de estudarmos na mesma escola, Carla não morava em meu bairro e não sabia da fama da senhora Estela. Se ela soubesse, não dava tanta trela a ela. Falei para Carla sobre os comentários das crianças do bairro sobre a senhora Estela e disse que a fama da bruxa era bem antiga, que desde pequena ouvia isso e que não era para Carla fazer amizade com a senhora Estela. Mas Carla era aventureira e queria conhecer a casa da bruxa a todo custo. Isso até pareceu divertido para mim na época. Seria uma aventura, e eu topei. Então fui levar Carla para ver a casa da velha bruxa Estela. Chegando lá, passamos bem devagar, olhando por entre a cerca velha de madeira. E Carla pôde ver como a casa era velha e muito feia por fora. Mas o jardim era lindo. Tinha um lindo gramado com um caminho de pedras. Em volta de sua casa tinha várias roseiras de várias cores e tipos. Realmente o jardim era lindo, mas a casa velha tinha uma aparência de suja. Carla ficou muito intrigada com o que a criançada falava e, com um misto de medo e curiosidade, começou a entrar pelo portão da frente da casa.
Eu fiquei super assustada. Não gostava nem da ideia de passar em frente à casa da senhora Estela. E agora, minha amiga estava invadindo a casa dela. Carla me disse que só ia dar uma espiadinha mais de perto. Nessa hora, eu tive que decidir se ia junto ou fugiria. Mas eu não poderia abandonar uma amiga. Isso que a minha mãe sempre me dizia, que a amizade era tudo. Então eu entrei com Carla para ver a casa da velha bruxa. Começamos a olhar para dentro da casa pela janela, só que não dava para ver muita coisa, pois a janela estava muito suja, estava muito embaçada. Então resolvemos andar em volta da casa, mais um pouco. E vimos que no fundo da casa da velha bruxa havia um barracão. Parecia assim um barracão de ferramentas, tipo que eu já vi na casa do meu tio. A porta estava entreaberta. Nessa hora, eu já me sentia como um aventureiro. Não sei onde eu estava com a cabeça. Fomos em direção ao barracão e eu mesmo abri a sua porta. Mas foi Carla que entrou primeiro. O barracão era escuro. Não tinha luz elétrica. Ele era iluminado apenas pela pequena luz natural que penetrava por uma pequena janela quebrada. Foi aí que meu mundo despencou. Nós vimos um pequeno forno a lenha. Ele estava quente ainda quando toquei em sua lateral. O cheiro lá dentro era horrível, uma mistura de carne podre com fezes. Por não suportar o cheiro, comecei a andar para trás e pisei em algo que se partiu. Parecia um galho seco se partindo. Quando olhei para baixo, não pude acreditar. Eu estava pisando em ossos. Poderia ser de galinha, assim, de porco, não sei. A única coisa que eu queria nesse momento era sair correndo dali. Foi quando Carla me deu um susto enorme, se abaixando e pegando no meu calcanhar. Eu dei um grito tão alto que, se tivesse alguém na casa, teria escutado com certeza. Com meu grito, Carla se assustou e caiu em cima de umas latas de tinta, e eu saí correndo dali assustada, tropeçando na grama e caindo em cima de uma roseira, a quebrando. Continuei correndo até chegar na casa de minha avó. Entrei, eu estava toda arranhada e sangrava um pouco, devido ao tombo e aos espinhos da roseira. Minha avó veio me ajudar, eu chorava muito. Ela cuidou de mim e me perguntou como eu me machuquei. Na época, disse a ela que tinha caído de bicicleta, pois ela conhecia bem como era. Ela já teve a roseira em casa. Depois que minha avó me limpou e cuidou de meus machucados, passando adrenalina, me veio à cabeça: onde está Carla? Será que ela ficou lá, no barracão? Então corri para a janela do banheiro que dava para o terreno da senhora Estela. Não dava para ver o barracão, mas dava para ver a roseira que eu quebrei em um pedaço da casa. Fiquei lá durante um tempo olhando em direção à casa e vi um vulto na sala. Não sei se foi minha imaginação ou não. Depois desse dia, nunca mais vi Carla. Não sei se ela se mudou, nem na escola vi mais. Fiquei com medo de perguntar sobre ela na escola. Como ela era muito na dela, e não tinha muitos amigos, né? Acho que ninguém deu falta dela na escola. Durante anos, fiquei com essa história na cabeça e ainda saí me sentindo culpada por algo que pudesse ter acontecido com Carla. Nunca mais fui na casa da minha avó quando a senhora Estela estava lá. Depois que a senhora Estela morreu, eu já estava mocinha e fui conversar com minha avó, que estava já bem velhinha, mas se lembrava ainda de muita coisa. Ela me disse que eu nunca levei nenhuma coleguinha para brincar comigo na sua casa em todos esses anos. Ela afirma que a minha própria mãe não deixava, e ela concordava com isso. Isso me deixou muito confusa. Será que a Carla foi pega pela bruxa? Será que a Carla nunca existiu? Hoje não sei o que pensar. A lembrança de Carla é bem nítida em minha mente.